Meu amigo, a verdade é que é o seguinte, até se fosse campeão, o Renato corria risco, porque acho que o trabalho tinha chegado, ó, no limite. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a fazer tudo que você já sabe, tá? Por gentileza, se inscreva aí e faça o que todo internauta comprometido faz, né? Dá um like, um comentário, esculhambada, um dislike, pega o link, compartilha na rede social e aí você ajuda a gente a fluir, né? Ó, Renato Gaúcho oficialmente fora do Flamengo, um desgaste já há algum tempo, um trabalho que não chegou sequer a completar 5 meses, né? Era o sonho da vida do Renato, ele sempre falou muito desse momento, e todos sabíamos que alguma hora ia rolar esse encontro, Flamengo e Renato. E parecia o melhor dos mundos, né? Um Flamengo com um elenco muito forte, com muito investimento, um Renato muito confiante, que sempre falou dessa questão de estrutura, de ter investimento, sempre cobrou isso da diretoria do Grêmio, por exemplo, e agora tinha nas mãos um dos grandes elencos da América do Sul, se não o principal elenco da América do Sul, já com uma base vencedora. O início foi muito promissor, mas quem parava para ver os jogos, e se você for pegar muita gente na mídia esportiva, já apontava, né? Acho que o principal raio-x feito do Renato foi pelo Renato Rodrigues, dos canais Disney, lá da ESPN e da Fox. O Renatão já tinha feito há um bom tempo avaliações muito precisas de como era o Renato enquanto treinador. Né? Tinha sido assim no Fluminense, tinha sido assim no Vasco, tinha sido assim no Grêmio, e não seria muito diferente no Flamengo. Só que ele tinha o elenco mais vasto que ele já contou na vida. Então, tinha muita expectativa de um lado e do outro, porque era muito curioso de entender como que o Renato ia lidar ou ia fazer esse time evoluir. E aparentemente o time evoluiu, né? Na marcação alta, na liberdade de troca de posição, no poderio ofensivo, enfim. Só que aos poucos isso foi não bastando. Né? O impacto inicial de ter o vestiário, de ter a confiança dos jogadores, de recuperar algumas figuras, de sempre apostar na confiança dos medalhões do elenco para ter o vestiário controlado, e isso é importante no jogo, ninguém nega que isso seja importante dentro do futebol, que isso faz parte da gestão de um grupo, né? Você é um líder, você é um gestor, então tudo isso é bem-vindo. Ninguém é contra a gestão de pessoas, a gestão de elenco, mas você precisa de mais, você precisa entregar além, né? E aí vem uma questão tática, de planejamento, de estudo, de obsessão, e sim, isso faz parte. Né? E o sarrafo está muito alto do Flamengo. Eu, inclusive, disse que, com os números que o Renato deixa o Flamengo, na era pré-Jorge Jesus, eu acho que dificilmente ele seria demitido. Porque o aproveitamento era muito bom, o número de gols era muito bom. No geral, as estatísticas estavam a favor do Renato. E, na média, as atuações elas eram boas com falhas, ok. Mas a era pós-Jorge Jesus elevou o sarrafo, porque se percebeu onde aquele elenco podia ir. E aí você viu, isso é a excelência. E os jogadores experimentaram isso também, um nível de treinamento, de cobrança, de organização, de planejamento que a maioria ali nunca tinha visto. E aí chega o Renato, depois até do Domi e do Rogério, que eram caras também muito dedicados, estudiosos e tal, e é óbvio que foi sentida essa mudança no ambiente, somada a uma melhora de rivais, como o Atlético, o Palmeiras se recolocou na linha e tal. E aí o Renato pega um técnico extremamente dedicado como o Abel e toma um nó na final. O Flamengo não perdeu a decisão porque não quis ganhar, foi porque o Palmeiras foi melhor dentro da sua estratégia, que ficava difícil às vezes saber qual era a estratégia do Renato, qual era a forma, qual era de fato o modelo de jogo, mas era um cara que tinha as peças debaixo da asa, mas peças que sabiam que existia uma diferença, e internamente isso era questionado, isso era discutido. E mesmo que o Renato ganhasse a Libertadores, o trabalho dele, o contrato era até o final do ano só de 2021, ia ser revisto para saber se valia a pena ou não continuar. Porque há um nível de decepção, né? O Flamengo não ganha o Brasileiro, não ganha a Copa do Brasil e não ganha a Libertadores. E aí o Renato morre pela língua, porque ele deixou claro que com este elenco, ou com os 200 milhões, ele teria e poderia ser cobrado. Ele está sendo cobrado e não apresentou nada em troca do ponto de vista prático, resultados. E acaba saindo. Mas, de novo, com números que, numa época normal de Flamengo, talvez fossem bem vistos.
né? O levantamento do SofaScore mostra 38 jogos, 25 vitórias, 5 derrotas, quase 73% de aproveitamento. Isso é muito alto para a média do futebol brasileiro. 87 gols marcados, quase 90, sofreu 31. 112 grandes chances criadas e 44 grandes chances cedidas para os adversários, né? 5,3 chutes para fazer um gol e exigindo do adversário 10,2 chutes para sofrer um gol. Se você comparar isso, né, o quanto você atrapalhava o adversário, o Palmeiras, por exemplo, é um time que dificultava muito mais a vida do adversário até o adversário finalizar ou criar uma grande chance. E isso na final também ficou muito claro, né? O Flamengo não conseguiu criar grandes chances, podia até ter ganho se o Michael faz o gol no finalzinho e tal, mas o Zé Rafael no de placa, né, lá na TNT Sport, deixou claro, cara, a gente estava muito confiante, em nenhum momento a gente se sentiu acuado ou inferiorizado dentro do jogo. Então a impressão é de que o Flamengo perdeu fisicamente, taticamente, do ponto de vista anímico, né, do mental dos jogadores, e isso, óbvio, passa pelo seu líder, que sempre personificou muitas coisas nele. É legal ser um personagem, é legal ter frase de efeito, mas tem horas que só isso não basta. Tem horas que é preciso apresentar algo a mais. E aí você paga por coisas que você falou. Você paga quando você diz que, enquanto o pessoal vai para a Europa estudar, tem uns que vão para a praia. Quando você fala de que eu sei ganhar, que com 200 milhões eu faço e aconteço, como falou no Fluminense, a gente vai brincar no Brasileiro. E aí, isso é muito legal para as manchetes, é muito legal para o personagem, que as pessoas falam, oh, como é o boleirão, é tudo muito empírico, o cara nasceu pronto. Só que o futebol não sustenta só isso, não sustenta o nascer pronto. Você precisa se esforçar, você precisa correr atrás, você precisa se dedicar, você precisa preparar uma parada, porque do outro lado tem um adversário que está fazendo isso. Então a concorrência, o sarrafo está tudo subindo. E ficou muito claro que o Renato, para um outro projeto, o Grêmio era muito personificado dele, e nasceu o projeto, era basicamente o Renato. No Flamengo tinha algo a mais, porque o time já tinha vencido antes com essa mesma galera, né? E inclusive com o Rogério, que nem foi um trabalho tão brilhante assim. Então o Renato tinha uma responsabilidade muito grande e que ele só aumentou ao dizer as coisas que ele disse. E no final ele se mostrou incapaz de entregar tudo aquilo que, entre aspas, ele criou expectativa, né, de um mundo ideal onde com o dinheiro ele beiraria a perfeição. E isso é muito perigoso. De novo, o personagem Renato é maravilhoso, é engraçado, tem frases maravilhosas, as entrevistas são ricas, né? É sempre muito curioso ouvir o Renato falar. Mas, de novo, tem horas que você precisa entregar algo além. E quando os holofotes estão muito em cima, quando a cobrança é muito em cima, quando todo mundo sabe que a excelência já passou por ali e expôs, ó, é isso aqui que esse elenco pode entregar. E aí vem o Renato e não chega nem perto do que aconteceu com o Jesus, por exemplo, e nem perto do que aconteceu com o Rogério, porque o Rogério foi campeão brasileiro e o Renato não está bem distante disso. Então, a cobrança só multiplica, porque, de novo, a língua é o chicote do rabo, né? Como diria o outro, como diria minha avó, como diria alguém.